Trabalho. Fica tranquila, fica tranquila. Gente, vamos lá. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à oficina aberta, né, do Escrevendo com o Giz. Eu tenho que explicar um pouquinho para vocês toda essa metodologia que eu tenho produzido aí. Quando eu trouxe para vocês a questão de fazer vocês minha cobaia, uma questão metodológica, e realmente eu estou tentando fazer uma metodologia para a minha tese de doutorado. Tem a ver com isso, mas também não tem a ver com isso, né? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, na verdade, é uma ideia inicial, quero entender de vocês, e até para vocês me ajudarem também, que é como eu disse, é uma oficina aberta, para que a gente possa discutir essa questão que nós estamos vivenciando agora sobre inteligência. Agora não, né? Desde 2021, eu lembro que a primeira vez que eu peguei o chat GPT, que eu tive acesso ao chat GPT, foi justamente em 2021, quando eu estava retornando ali do conselho, do período da pandemia, e ingressando no Conselho de Educação aqui do Distrito Federal. Então, a nossa ideia é a gente trabalhar um pouco do que se tem discutido sobre inteligência artificial dentro da perspectiva da escrita acadêmica. E eu falo isso porque a UNB eu não sei muito, até porque a UNB é mais fechada nesse quesito de falar de novas experiências relacionadas às ferramentas tecnológicas voltadas para o processo de pesquisa, mas a Unicamp e a USP têm já um bom tempo trabalhado essa questão das ferramentas digitais e especificamente as com utilização de inteligência artificial generativa, que é a que a gente está tendo acesso agora. Vocês já devem saber que a inteligência artificial já está na nossa vida há muito tempo, né? Desde quando surgiu, um exemplo clássico são os streams que nós temos aí na vida, né? Tanto de movies, né? De filmes, de séries, não sei o quê, como de music, né? De músicas que a gente tem aí que vai cada um, é aquilo que eu sempre digo, né? Cada um tem ali, se você abrir o aplicativo do Spotify de um, né, da Andrea, por exemplo, as músicas que aparecem, né, as indicações de músicas que aparecem é diferente das minhas, por exemplo. A mesma coisa acontece ali, por exemplo, na Netflix. E quando a gente está falando de inteligência artificial, eu vejo muito estudante, e o que me propôs estar aqui hoje e abrir essa oficina aberta, custo zero, porque tem gente aí que tem cobrado caríssimo para fazer isso, é a minha preocupação de vocês utilizarem essas ferramentas de uma forma à torta e à direita, né? Assim, como se fosse um Google da vida. E a inteligência artificial, ela precisa ter um olhar diferenciado para nós que somos pesquisadores, para nós que estamos trabalhando com pesquisa científica, sobre a perspectiva de que existe algo que a gente vai bater muito na tecla, que é a questão do plágio, né? Só que quando a gente fala dessa questão do plágio, muita gente se confunde e acha que o plágio é algo que vem, né, que vem assim ser tudo aquilo que não seja doloroso, aquilo que não seja penoso para a nossa vida, na vida acadêmica especificamente, que nós fomos criados, nós aprendemos, né? E aí eu trago muito essa questão do capitalismo, né? O capitalismo sempre trouxe essa perspectiva, né? Se você não sofrer, não trabalhar, não suar, né? A questão da meritocracia também traz muito disso, né? Se você não suar, se você não sei o quê, né? Você não vai conseguir alcançar determinados espaços, determinados lugares. E eu trago isso porque, né? A gente fala que a meritocracia é muito linda, muito maravilhosa, mas desde que a gente tem a equidade, né? Que são as escadinhas para poder estar ali de pé de igualdade com todo mundo trabalhando essa perspectiva. Essa perspectiva, não, esse alcance que a gente tem, né, como perspectiva de vida, que aí é o meio acadêmico. E aí eu trouxe, a minha preocupação justamente foi essa, né, dentro dessa rede aqui que eu tenho, desde a época da pandemia, alguns de vocês já acompanham há muito tempo, tem uma galera nova chegando aí, que fizeram inscrição, mas não chegaram aqui ainda, que traz muito que está presenciando muito essa questão do pedagogismo dentro das redes sociais, que eu tenho batido muito nessa tecla, é uma rede que está crescendo bastante, numa perspectiva que veio de uma dor minha, né? Então, quando a gente cria, né? Óbvio que isso vem aqui para talvez futuramente virar um produto, tá? Mas essa não é a intenção nesse momento. E a gente precisa saber das dores dos outros. Quem sou eu, né? Quem é Cláudio?
aqui quem está aqui hoje são os meus ex-alunos, já sabem dessa história toda. Eu sou um aluno de Brasília, eu sou um aluno que veio uma pessoa que veio da escola pública, do Distrito Federal, da periferia. Fiz todas os meus cursos em instituições públicas, mas também foram muito sofridas para mim como pesquisador, de eu estar onde eu estou hoje, né, de ter 2 graduações, ser formado em História, ter 3 especializações, né, Direitos Humanos, Diversidade, Cidadania, Docência Universitária, Educação Digital, mestrado na UNB, né, e fazendo doutorado na Unicamp, estudando inteligência artificial e formação docente especificamente. E aí eu vejo muito esse gap, né, dentro do processo da sociedade brasileira, que é justamente os profissionais não saberem utilizarem, principalmente os principais profissionais, que são os profissionais da educação, não saberem utilizar as tecnologias digitais de educação no processo educacional. E eu falo as tecnologias digitais, não estou nem falando de inteligência artificial, né? Nem estou falando de inteligência artificial. Por que eu falo isso? Eu fui subsecretário aqui de Educação do Distrito Federal, na época da pandemia, e fui responsável pela implantação do ensino remoto no Distrito Federal, né? E nesse percurso que eu tive de introdução de tecnologia, que foi, né, foi uma movimentação, eu digo, foi um mal que veio, mas também foi um mal que nos fez acordar, né, despertar para essa questão das tecnologias, obviamente em todos os aspectos econômicos, né, a gente tem ali a parte da econômica, né, social, que a gente viu que realmente a grande discrepância que existe relacionado à questão do acesso às tecnologias, e aí mais ainda na utilização da inteligência artificial dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, quando a gente fala dessa perspectiva, né, do que é essa ferramenta dentro do processo da escrita acadêmica, dentro do processo de qualquer área que seja, se você é médico, se você é doutor, se você é professor, especificamente professor, que é a galera da minha área, existe uma gama de possibilidades de serem utilizadas. Ah, não, mas isso aí, não, tá. Aí é o que eu escuto, tenho escutado muito, né? Tenho escutado muito isso. Ah, não, mas é fácil demais para poder ser tão bom assim. Né? É bom demais para ser, né? Para acreditar demais disso. É bom demais para não sei o quê. E o plágio. Como é que eu vou fazer com isso? E aí eu estou batendo muito nessa tecla, quem me acompanha aí no pedagogismo sabe disso. O plágio ele existiu desde sempre. Desde a enciclopédia Barça, o plágio existe. Quando a professora mandava a gente ir para a biblioteca pesquisar alguma coisa sobre um determinado assunto, a gente ia lá, copiava ou da enciclopédia ou de outros livros didáticos que a gente não estava usando naquele ano, né? Que era doação de outra escola, de outras pessoas, enfim. A gente copiava ali exatamente como estava escrito, né? Depois veio a internet. Com o surgimento da internet, nós tivemos também o mesmo processo. Como é que vai ser agora? Todo mundo vai copiar, nananana. E agora, com a inteligência artificial, a mesma coisa, está todo mundo batendo nessa tecla. Porque o ser humano vai ficar menos inteligente. Porque o ser humano vai fazer não sei o quê. Porque o ser humano... Nananana. Porque... E óbvio, né? Óbvio, muitas pessoas estão sendo, eu desculpe o termo da palavra, lascadas por conta da forma como estão utilizando as ferramentas de inteligência artificial generativa. Obviamente, né? E aí eu me pergunto, né? Eu sempre falo isso, eu estava conversando com os meninos um tempo atrás, semana passada, isso sempre aconteceu, né? E aí eu pergunto assim, como é que era feita a questão do plágio anteriormente, descobrir um plágio, lá na década de 70, na década de 60, quando não existia, por exemplo, a internet, né? Que uma pessoa poderia ir para a biblioteca, né? Sei lá, de São Paulo, outra do Rio de Janeiro, fazer suas pesquisas, tal, copiar de um livro. Quem é que ia descobrir que a pessoa copiou aquilo de um livro? Né, de um determinado autor, de um determinado, né, sobre um determinado assunto. Então, o que eu quero, só para a gente nem ficar batendo nessa tecla muito, o plágio sempre existiu, a questão da utilização de fontes sem ser autorais, realmente, já sempre esteve presente na sociedade mundial do ser humano, desde que o homem é homem, até as pinturas rupestres eram plagiadas. Então, o que compete a gente é a gente trabalhar de formas que a gente não seja algo que não seja algo leviano, que não seja algo fraudulento. E aqui a ideia da oficina é eu trazer para vocês como fazer isso para que isso não aconteça, como não aconteça dessa forma, né? Não aconteça dessa forma
que você identifique plágio. Então, a inteligência artificial, ela vê, e aí eu sempre falo isso, né? Ela está vindo e muita gente está muito preocupada, porque como é que vai ser o ensinamento dos estudantes? Eu não estou preocupado como é que vai ser o ensinamento dos estudantes, eu estou preocupado como é que vai ser a formação dos professores. Eu estou preocupado como é que esse professor vai ensinar o menino a utilizar a inteligência artificial como ele deveria ter ensinado, né, deveria ter ensinado o menino a ir para a biblioteca e pesquisar na enciclopédia Barça. Ou quando ele, por exemplo, quando surgiu a internet, e ele deveria ter ensinado como fazer uma pesquisa coerente e escrita, né, dentro da formação dos seus estudantes. Então, cabe a gente pensar dentro dessa perspectiva, né, que plágio é uma coisa que sempre existiu. O plágio está presente na nossa sociedade. Logo, então, quando eu falo de inteligência artificial, eu tenho uma ferramenta, né? Eu tenho uma ferramenta. E aqui, por exemplo, eu tenho essa caneca, né? Eu tenho uma caneca aqui, com símbolos da corujinha, que é nosso símbolo da pedagogia, e que eu posso pegar essa caneca e tomar um belo café, que eu estou tomando uma hora dessa para ver se eu fico acordado. Como eu posso pegar, por exemplo, essa caneca e jogar na cabeça de alguém, né? E fazer alguma ferida naquela pessoa, até mesmo matar, a depender da força que eu utilizar. Então, quando nós estamos falando de escrita acadêmica, quando nós estamos falando de recursos que vão facilitar a escrita acadêmica, nós estamos falando de um processo de produção científica mais facilitado. Agora, se a pessoa, obviamente, pega a inteligência artificial, faz um Ctrl+C, Ctrl+V do que está ali, né? E acha que aquilo, por si só, vai permitir que ele se sobressaia sobre os demais, aí tem um ledo engano, né? Aí tem um ledo engano. Porque o que eu tenho presenciado na USP, o que eu tenho presenciado na Unicamp, são alunos sendo reprovados, porque o trabalho está lindo e maravilhoso, seguir todos os prompts lindos e maravilhosos, seguir todas as ferramentas lindas e maravilhosas. Ali, passei pelo antiplágio de IA, que na verdade nenhum existe até hoje, tá? Fundamentalmente que consiga identificar se aquele texto é 100% feito por inteligência artificial. Né? Então, nós temos aí, o que nós temos hoje? Né? Eu acho isso lindo e maravilhoso. Está todo mundo metendo pau, mas eu estou com uma visão lá na frente das coisas, sabe? É agora que a gente vai botar as cartas na mesa. É agora que a gente vai tirar as máscaras das pessoas a partir do surgimento dessas tecnologias, né? No caso da inteligência artificial, que está surgindo agora, que é a pessoa escrever, e agora não adianta mais você só escrever um trabalho lindo e maravilhoso, até porque hoje as revistas já estão pegando muita coisa errada, né? Você já toda semana sai uma notícia, né, de revistas que estão, né, penalizando alguns autores, e pior, gente, não só os autores, estão penalizando também os revisores de artigos científicos, né, das revistas mais importantes. Eu sou revisor, por exemplo, de uma revista da Universidade Católica. Fui o editor-chefe de uma revista de filosofia e educação. E o trabalho para se revisar um artigo científico de quem está ali querendo publicar, querendo, né, ter ali, começar a sua vida ou, né, continuar a sua vida dentro da escrita das publicações, é um trabalho muito rigoroso. E a gente está tendo muitos revisores que estão utilizando a inteligência artificial e aprovando os trabalhos acadêmicos. Então, o problema não é só em quem está escrevendo, mas também em quem está revisando, né? Que a gente chama das revisões entre pares. Então, essas revisões começam a ser utilizadas a inteligência artificial. E agora a gente está vivendo um grande, né, arcabouço. Como é que a gente vai vivenciar isso agora? Como é que a gente vai organizar isso, né, de forma que a gente regularize isso, né? Aí, e o que a gente está batendo muito na tecla é a questão da regulação da inteligência artificial. E aí, recentemente, a Unesco trouxe para a gente aí um documento, né, norteador para a utilização de inteligência artificial na educação básica, e tem os pilares lá. Depois eu posso apresentar e compartilhar com vocês. Quem quiser, me manda aí por e-mail, o e-mail que vocês receberam aí esse convite aqui para participar da nossa oficina, que eu vou mandar. Então, a gente vai ter materiais aqui, tá? Hoje é só a primeira aula introdutória, para a gente falar um pouco disso, de como são 6 encontros que a gente tem muita coisa para a gente falar, mas para a gente entender que essa questão do plágio, ela sempre existiu, e aí entra a questão da ética e da moral, e quando eu falo de cair as máscaras, é o seguinte:
Não adianta você escrever um texto lindo e maravilhoso, principalmente eu vi aqui pela lista, a maioria da galera tá aqui, são graduandos, a galera da graduação, galera que já está fazendo, uns estão fazendo até doutorado, outros estão fazendo mestrado já, alguns, galera do norte, aqui tem uma galera do norte também, que estava escrito, não apareceu aqui ainda, mas tá tranquilo, vou deixar gravado aí, que é a gente entender que existe uma ética dentro da escrita e que o momento da escrita é só um momento da escrita. Né? Entregar o trabalho escrito é só o momento do trabalho escrito. E a gente sabe, quem está no curso, vocês que vão passar a galerinha aí da graduação, que vai fazer a primeira graduação e tal, vocês sabem que no momento de um TCC, não só se entrega um TCC, não só se entrega uma dissertação, não só se entrega uma tese de doutorado. É necessário que você, para além da tua escrita, você consiga falar sobre o que você escreveu. E aí eu estou vendo muita gente se lascando nisso, porque na hora lá da oratória, das bancas que nós temos, tanto de qualificação quanto de... Qualificação não, porque a gente sabe que qualificação não reprova, né? A galera do mestrado sabe o que eu estou falando, doutorado também. Que é o momento ali... Na verdade, gente, da graduação, é a mesma coisa daquilo que vocês fizeram aí, Andréia, Patrick, que é o projeto, sabe? A qualificação no mestrado e no doutorado é ali o projeto que a gente passa, é aprovado e tal, né? Ou melhora isso, melhora aquilo, faz aquilo, tá. Se na tua oralidade, na tua apresentação, você não consegue verbalizar de forma coerente como que você construiu, arquitetou toda a tua estrutura, né, da tua monografia, da tua dissertação, da tua tese, é um problema gigante, porque você vai, com certeza, a partir de agora... Eu falava assim, cara, eu nunca vi ninguém ser reprovado em banca, nunca vi ninguém ser reprovado em banca de graduação, já vi com mais frequência. Mas eu nunca vi ninguém reprovado em banca de dissertação, é raro. Mas acontecia principalmente para aqueles mais picaretas hards, assim, né? E aí a gente precisa refletir sobre isso, porque quando eu falo que vai cair as máscaras, é porque não adianta mais só você entregar um trabalho lindo, um artigo lindo, escrito, se você não fizer oralidade. Eu já ouvi até alguém falando aí, não vou dizer nomes, de que um dos critérios agora que algumas revistas estão trazendo, conduzindo, é que se a pessoa tiver um artigo aprovado, ela vai ter que fazer uma oratória sobre aquele artigo, como ela construiu, como foi feito, quase uma banca. Né? Então, assim, até que a gente tenha aí um recurso de plágio de IA, né? Ainda não, como eu disse para vocês podem pesquisar, Patrick, eu tinha falado isso contigo antes, né? Vocês podem pesquisar, vocês podem verificar. O exemplo que eu dei até para o Patrick, eu coloquei minha dissertação de mestrado lá da UNB, que eu fiz em 2017 para 2018, nem existia inteligência artificial ainda. Dentro do ChatGPT, não, desses farejadores aí mais famosos que tem de inteligência artificial, inclusive o SciSpace, que a gente vai conhecer aqui, o SciSpace, que é fantástico para nós que estamos fazendo uma escrita acadêmica, porque ele traz as referências para a gente de uma forma concisa, o que o ChatGPT não faz, né? Que tem lá dentro dele lá um farejador de IA, né, para verificação, e ele não consegue identificar o que é da inteligência artificial e o que não. O meu, por exemplo, deu 98% de plágio de inteligência artificial. Olha, gente, não faz nem sentido, né? Então, a ideia é a gente começar a discutir sobre isso, a discutir sobre essas perspectivas, né, relacionadas a como fazer essa escrita, porque eu acho que é justo. Eu falo que essa oficina aqui que eu estou dando, que tem gente que vende aí no Hotmart por não sei quantos reais, eu estou fazendo porque eu acho que a minha contribuição como professor, a minha contribuição como pesquisador, a minha contribuição, para quem acredita nisso, para a sociedade, como tudo aquilo que eu já consegui ao longo da minha vida, sabe? Então, eu acho que é certo todo mundo ter acesso a como fazer uma escrita correta, como fazer uma escrita coerente, fazer uma escrita bonita, mas mais que isso, é saber o que está fazendo, é saber como que escreve, como fazer uma escrita científica, é saber como produzir, né, seja um artigo, seja um TCC, seja uma dissertação, seja uma tese de doutorado, utilizando essas ferramentas, gente, que, cara, na boa, que maravilha que é.
né? Que maravilha que é, né? E aí, como eu estava falando lá atrás, como que surgiu isso, né? Eu passei por um processo que eu não tive nenhum assessoramento na minha vida para escrita acadêmica, nenhuma, né? Nenhuma. Tudo que eu aprendi foi no mestrado. Assim, e a base de muito remédio, porque meu orientador era um cara muito hardcore, assim. Pra vocês terem ideia, ele era pedagogo, faculdade de educação na UNB, pedagogo e formado em letras. Então, ele era daqueles que eu tinha que imprimir as coisas para ele poder corrigir. Só de impressão, eu gastei quase 5 mil reais naquela época, né? Isso entre qualificação e a defesa do projeto. Aprender, por exemplo, o que é a BNT, aprender que são coisas, gente. A gente precisa saber. Né? É óbvio que a gente precisa saber a norma da BNT. Né? A gente precisa saber como que é a organização da BNT e tal, no caso do Brasil. Né? Se a gente for escrever aqui para uma, né, no Brasil, para um artigo, para um trabalho no Brasil. Mas existem outras referências que a gente não é obrigado, mas que a gente precisa, a depender da nossa vida acadêmica, nós precisamos conhecer outras formas, né, de estruturação acadêmica que são exigidas. A Aspas, por exemplo, né, a Vancouver, né, por exemplo, são outras formas de, não muito diferentes da BNT, mas tem seus detalhezinhos. Gente, e a gente não precisa, galera, a gente não precisa perder tempo. Eu não digo perder tempo, porque nenhum conhecimento é perda de tempo. Mas eu acho que a gente não precisa ter... tem coisas que a gente paga para fazer. Eu falo isso com muita clareza e eu não estou falando nada de errado aqui. Revisor de texto. Revisor de texto, eu paguei uma nota. Com relação à formatação de texto e formatação de ABNT, né? Ou seja, né? E aí eu tenho que lembrar uma coisa para vocês, não aqui, galera da graduação, vocês talvez possam ter bolsa, ProUni e tal, não sei o quê, mas a galera do mestrado e doutorado sabe muito bem disso das bolsas da CAPES. A gente recebe bolsa para, teoricamente, tá, gente? Teoricamente, segundo a CAPES, é para a gente desenvolver a nossa pesquisa. Mas nós sabemos, né, que nós, doutorandos, nós, mestrandos, nós largamos uma vida, no caso, né? É muito raro, tá? Gente que só fica E aí vamos quebrar outro paradigma aqui, tá? Vamos quebrar outro paradigma que é: eu preciso parar de trabalhar para poder fazer um mestrado. Eu preciso parar de trabalhar para fazer um doutorado. Gente, dá para fazer, tá? Dá para fazer desde que a gente tenha uma organização. E agora, com essas ferramentas que vieram para a gente, né, de inteligência artificial, que é justamente o dinheiro da bolsinha que a gente, teoricamente, deveria gastar, né? Aquele valor ridículo, né? 2.100 e 3.100 para doutorado, para pagar uma pesquisa mensalmente, pelo amor de Deus, né? E a gente sabe que muita gente vive de bolsa, né? Muitos estão, principalmente os mais novos, né? Que estão começando a carreira agora, que emenda a graduação, mestrado, doutorado. Esse recurso, teoricamente, é para financiar a tua pesquisa. Né? É para você pagar um editor de texto, é para você pagar um estatístico, se você não é da área de exatas, né? Como eu paguei. É para você pagar alguém ou comprar um software, por exemplo, SSPS, que é um software utilizado para quem faz pesquisa qualitativa. Calcula lá a quantidade de palavras a partir de uma entrevista, a partir de, né, enfim, de um questionário, ele cria as métricas. A inteligência artificial hoje já faz isso para a gente de uma forma assim, ó, em segundos. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a inteligência artificial hoje ela vem como ferramenta para facilitar a nossa vida, porque pesquisa não tem que ser dolorosa, não precisa sofrer. É errado isso, cara. A gente ainda tem muita gente ainda nessas universidades federais, né, da vida, que, né, a maioria delas, que querem que a gente sofra, como, né? Porque desculpe os termos, assim, eu não quero fazer etarismo, mas até porque eu não posso nem falar que eu sou né? Mas muita gente mais antigo que fez o seu doutorado, o seu mestrado numa época que nem internet tinha e que tem ali um certo atrito com as tecnologias digitais e que fala que você precisa sofrer, que você precisa ler 557 artigos para poder fazer o fichamento, você precisa tabular isso. Gente, a gente precisa acabar com isso de uma vez por todas. A gente precisa desmistificar essa parada de que a pesquisa ela é dolorosa. A pesquisa tem que ser sofrida, a pesquisa tem que ser depressiva, a pesquisa... Né? Vocês já devem ter ouvido falar isso. Tem pesquisa falando de gente
eu tive colegas que morreram durante um doutorado, gente. De staff, né? Porque o orientador, que por sinal era o mesmo que o meu, trazia essas perspectivas de tem que sofrer, tem que... Meu orientador virava para mim e falava assim, eu sou concursado da Secretaria de Educação, você precisa sofrer porque a Secretaria de Educação está te bancando, porque aqui no Distrito Federal a gente tem direito né, por exemplo, a sair e receber bolsa para poder, né, fazer mestrado e doutorado. Então, é uma mentalidade assim, sabe, que a gente vai vivenciando. E aí, quando a gente traz essa perspectiva da inteligência artificial, eu quero agora, a partir destes últimos meia hora, entrar na mão na massa aqui com vocês, sobre, né, como que a escrita científica pode ser feita e quais são as ferramentas que a gente pode utilizar e como que e eu tenho visto muita gente, como preparar a inteligência artificial para ser o seu funcionário. Eu vejo muita gente utilizando inteligência artificial, só botando assim, escolha um tema para mim na área de educação e inteligência artificial. No caso, é meu campo de pesquisa, é o que eu estou estudando lá na Unicamp, né? Né? Estado da arte. Qual que é o estado da arte, da educação e inteligência artificial? Às vezes, muita gente nem sabe o que é estado da arte, né? Aí, um problema de pesquisa. Vem aí um problema de pesquisa para mim. Gente, não é... Primeiro que não é isso, né? E na educação básica são assim que os meninos fazem, né? E outra coisa, o tipo de ferramenta que se utiliza para poder fazer escrita acadêmica. Galera, se vocês acham que o ChatGPT vai fazer as coisas tudo para você, esquece. Esquece. Existem ferramentas para cada etapa dessa que a gente está vendo aqui. No caso, a gente vai falar escolha de tema, estado da arte, problema de pesquisa. Cada uma desses itens aqui de uma pesquisa acadêmica, a gente utiliza 1, 2, 3, 4, às vezes 5 inteligências artificiais para que possam dialogar entre si e uma complementar a outra. Porque se a gente vai, me dê, por exemplo, procura pelo estado da arte do ChatGPT para você ver. Se você achar 2 links seguidos assim, ó, que esteja certinho, eu te dou uma caixa de chocolate. Porque não funciona. Né? Porque não funciona. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Oi, André, você tinha levantado a mão aí? Colegas, eu peço desculpas, tá? Eu estou aqui um pouco cansada. Professor, quando eu fiz, recentemente eu fiz meu TCC, né? Lá do CEUB, e não tinha nada de inteligência artificial. Eu tive que ler os artigos, separar antes, livros, né? Foi a moda antiga. É. E aí fui construindo aquele texto. Hoje a gente tem, e eu acho maravilhoso o que a inteligência artificial faz, que a gente tem acesso muito rápido a artigos, a livros, enfim. Exatamente. A dúvida é, quando ele me dá todos aqueles textos, todos aqueles trechos, eu vou construir com as minhas palavras o meu trabalho, mas ali eu não estou aprendendo. Eu estou aprendendo menos. Eu estou aprendendo menos quando ele me dá de mão beijada tudo aquilo. Eu vou dar um exemplo para o senhor, prático. Eu estava fazendo um relatório e fiz toda a descrição e fiz a pesquisa no chat GPT. Acredito que fiz um prompt adequado e ele me trouxe informações que eu realmente desconhecia. Eu achei aquilo muito fantástico. Só o fato de eu estar usando uma inteligência artificial ali que está me dando tudo aquilo rapidamente, eu estou apenas. Dá medo, né? Dá medo, né? Como é que eu tenho, como é que eu tenho essa informação assim tão rápido? Dá medo. Teve uma pesquisa do MIT, eu acho que o MIT que fez uma pesquisa recentemente com os seus alunos, os melhores alunos lá do MIT, pediram para um grupo fazer uma redação, eles mesmos fazendo a redação, e o outro, inclusive ontem teve, depois vocês escutam, vejam, ontem teve no Roda Viva, como é que é o nome do médico? Esqueci.
É um neurocirurgião que é famosíssimo. Inclusive, vai sair. Ontem ele anunciou que vai sair uma pesquisa dele que vai revolucionar a humanidade. Que é aquele que lá dos Jogos Olímpicos conseguiu colocar o menino tetraplégico para andar. Vocês lembram deles? Diz que agora ele parece que já achou a solução para isso. Enfim, aguardem. Ele não pôde divulgar, porque, enfim, ainda vai ser publicizado, então, enfim. E aí ele estava trazendo essa perspectiva, eu já tinha lido essa reportagem antes, que um grupo de estudantes foi lá, pediram para fazer uma redação, escrita mesmo, à mão, tal, e o outro utilizando inteligência, o ChatGPT, né? O que se deu, né? Que o grupo que escreveu à mão, ele conseguia falar sobre o que ele tinha escrito, né? Já o grupo do ChatGPT não sabia o que ele tinha escrito. E aí fizeram análise, né? O mapa, como é que chama, gente? Aquele negócio lá que passa pelo tubo lá. Esqueci lá. Tomografia. E viram lá os negócios lá funcionando completamente diferenciado. Ou seja, é óbvio que a gente não pode considerar isso como uma verdade absoluta, né? Óbvio que a gente precisa levar em consideração várias outras variáveis dentro desse contexto. E aí o que a gente precisa entender? A gente tem uma ferramenta que vai ser um agente que a gente precisa ensiná-lo a ser o nosso. Eu vou utilizar essa. Não gosto de ler essa tela. É o nosso servidor, né? O nosso servo mesmo. É uma pessoa que trabalha com a gente de acordo com as características que nós vamos dando para ele dentro dessa construção. Aí você me perguntou assim, quando vem muita coisa assim, será que eu não estou burlando? Aí eu te pergunto, se você tivesse numa biblioteca, né, numa grande biblioteca nacional, e você pegasse todos os livros, eu sei da tua área, se você pegasse todos os livros de educação especial e passasse um tempão lendo, né? Lendo. Quanto tempo você acha, quanto tempo não, qual a quantidade de informação precisa do que você está pesquisando, você conseguiria alcançar num tempo tão rápido? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. E a gente está acostumado. Aí, óbvio, gente, mais uma vez eu vou bater nessa testa. É porque fica tão. Sabe, menino, quando recebe bala de graça demais? Sim, sabe? Bala. Que a mãe fala, não recebe doce no meio da. É o que a gente está vivendo hoje. Cara, eu te digo, Andréia, a inteligência artificial ela não está aí para colocar a gente dentro de uma situação dos vilões da história. Mas facilmente ela te coloca como vilão da história se você não souber utilizar. E se você não der os devidos créditos a ela. Então, por exemplo, você fez uma pesquisa lá, tá? Cara, que massa, olha, ela trouxe essa informação. Então, eu vou lá e pesquisar e vou ver que informação é essa. Ela trouxe uma referência aqui. E aí, por isso que eu falo para você, gente, o que a gente está falando aqui, eu não estou dando aula de chat GPT, eu estou dando aula de inteligência artificial de uma forma ampla para vocês. Porque se você está acostumado só olhar para o chat GPT na tua vida como uma grande ferramenta de soluções para a sua vida, você está indo num caminho errado. Porque, por exemplo, o chat GPT vai te trazer vários conceitos, né, sobre determinados assuntos que, na maioria das vezes, ele vai te sabotar. Por quê? Porque ele é um servo. Estou usando esse termo porque eu não quero utilizar o termo, mas eu falo servo porque servo é aquilo que era utilizado nas civilizações antigas no sentido de que era um escravo independente de cor, de raça, de não sei o quê. Por que servir? Ele vai te servir. Agora, se você permite que ele te sirva, te mime o tempo todo, ele vai fazer isso. Então, se você procura lá um tema, eu quero trabalhar sobre professores, formação docente e inteligência artificial, como eu já fiz. O ChatGPT vai falar assim, massa, perfeito, Cláudio, é isso mesmo. É um tema que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, nananana. Aí você bota lá no ChatGPT, tá, eu quero as referências bibliográficas dos últimos 5 anos que trate sobre isso. Fica aí, até para vocês estudar, pesquisar e fazer isso. Até a próxima aula. Façam isso para vocês verem. E peçam o link. Vocês vão clicar no link e eu quero que vocês vejam se o link que ele vai colocar para vocês é o mesmo que vocês que é o mesmo que vai estar lá no acesso que ele vai passar. Então, façam isso primeiro, né? Aí voltando ao médico de ontem, né? Nicolai, acho que é o Nicolai é o nome dele.
Ele falando que, por exemplo, teve uma grande revista científica que alguém que teve um artigo publicado dele, que citou ele no artigo tal, 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 tal. E aí um amigo dele ligou e falou assim, cara, você fez esse estudo? Eu nem sabia. Tal. Ele falou assim, cara, esse estudo foi feito por mim, não. Eu não fiz isso, não. Porque o ChatGPT, ele é uma... Né? Até porque depois a gente precisa desmistificar isso, eu vou trazer para vocês essa ideia para você, porque o ChatGPT, ele não é inteligente e ele não é generativo. Né? Isso que ensinaram para a gente é completamente errado. Tá? Mas depois eu trago esse conceito para vocês, para a gente não dialogar muito. Mas a ideia é que a gente entender que se eu não faço os comandos, os prompts corretos, e aí a gente vai entrar na questão da engenharia de prompts a partir da próxima aula. O que é uma engenharia de prompts? Como que eu devo pedir o ChatGPT, por exemplo, para me ajudar a escolher um tema? Como que eu vou no estado da arte? Que não é ChatGPT. A gente tem várias outras ferramentas. A gente tem o Consenso, a gente tem o SciSpace, a gente tem o Research Lab, a gente tem o Perplex, que traz muito mais ferramentas para a gente sobre essa parte, por exemplo, de uma pesquisa. Né? Sobre o problema de pesquisa, né? ChatGPT pode, mas você precisa saber. E aí tem uma forma de como você, por exemplo, customizar o ChatGPT para te favorecer. E quando ele é customizado para poder te atender, cara, é uma ferramenta fantástica. Agora, digo mais para quem está chegando aqui agora, é o seguinte, quem quer trabalhar com pesquisa, eu quero fazer uma pesquisa científica mesmo, quero fazer meu TCC, eu quero fazer minha dissertação, eu quero fazer meu projeto para ingressar no mestrado, no doutorado, fazer uma tese, né? Meu projeto para qualificação do doutorado ou para o mestrado. Se vocês estão utilizando o ChatGPT, que é de graça, vocês estão ferrados. Completamente ferrados. E eu vou mostrar isso para vocês porque vocês estão ferrados. Porque é outra forma dele raciocinar, é outra forma... Por que isso? Porque no ChatGPT gratuito, ele não grava o teu contexto histórico, o que você vai falando com ele, o que você vai perguntando, o que você vai produzindo com ele. A cada nova conversa, ele esquece tudo e começa do zero. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas aí você precisa saber sempre resgatar os prompts daquilo que você está conversando com o camarada. Já no Pago, não. No Pago, ele vai saber quem é o Marcos, ele vai saber aí quem é a Ana, ele vai saber aí quem é o Patrick, ele vai saber quem é a Eliana, porque ele consegue ali, né, ter seu banco de dados de tudo isso. E aí existem formas de como customizar toda essa ferramenta aí dentro do ChatGPT. Né? Então, o que nós temos, né, dentro dessa perspectiva, né, é uma ferramenta que traz para a gente, né, uma grande potencialidade, mas, ao mesmo tempo, ela traz para a gente um grande dificultador do que é, ou do como é utilizar essa ferramenta. Galera, não adianta a gente ser leigo numa coisa e querer utilizar a inteligência artificial. Não adianta. Não adianta eu querer falar de educação especial sem eu ter lido o mínimo sobre o que é inteligência artificial, ou sobre educação especial, ou sobre qualquer coisa que seja que vocês queiram pesquisar. Então, é fundamental que a gente pense dentro dessa perspectiva, né? O que são essas ferramentas? Como que a gente vai utilizar, né? Trazer uma perspectiva do que eu quero, mais ou menos, eu sempre falo isso, né? Os meus meninos lá na Católica, eu falo muito disso, né? Eu falo que a inteligência artificial, a gente pode customizá-la para ser o nosso orientador, co-orientador, e que ela não seja uma pessoa que fique me mimando o tempo todo. Que ela tenha características específicas, né, dentro dessa questão, né, ética e moral, né, que a gente exige aí tanto dessa estrutura. Vou abrir aqui um espaçozinho, só para eu mostrar aqui o negócio para o ChatGPT, para a gente já começar a fuçar aqui ele, que eu quero, pelo menos, mostrar para vocês como que a gente pode customizá-lo, né, dentro de uma perspectiva para nos favorecer com relação à utilização dos prompts, fazer essa engenharia de prompts. Né?
Mas aí, quando a gente está falando de engenharia de prompts, eu tenho que trazer aqui para vocês algumas questões, né? Que existem níveis de prompts, né? Que podem ser utilizados. O mais fácil, né? O mais robusto, o mediano e o avançado, né? É igual curso de inglês, né? Intermediário é o básico, intermediário e avançado. Então a gente tem como trazer essas perspectivas muito lindas e maravilhosas. E mais que isso, gente, eu vou trazer para vocês, deixa eu já até colocar aqui, eu vou trazer para vocês um negócio. Quando eu falo que o povo está ganhando dinheiro, eu poderia até estar ganhando, enganando vocês aqui, é que, eu não sei fazer, eu não sei fazer prompt, professor. Não sei fazer prompt, não sei mexer com isso, né? Eu não sei como é que é muita informação, eu preciso o quê? Eu Patrick já é da área, já deve ter ouvido falar disso. Eu tenho que contextualizar, eu tenho que fazer mais o quê? Eu tenho que botar o objetivo, eu tenho que fazer o que mesmo? Que mais é mesmo que eu tenho que fazer? Eu tenho que para onde eu vou, a que veio, né? Criar a persona, né? A gente tem que criar os contextos, a gente tem que criar os exemplos, a gente tem que criar o formato, a gente tem que criar o estilo e a gente tem que criar a verificação. O prompt precisa disso, gente. Então, se você está usando um chat GPT da vida e colocando assim, o que não, como é que é? Deixa eu ver. Vamos pegar aqui. Me ajude a escolher. Não, me apresente. Eu vou mostrar só para vocês isso aqui que eu acho importante. Me apresente os principais autores. Não, os principais artigos. Me apresente 5 artigos sobre educação, formação, docente. Vamos pegar docente. Gente, eu estou dando exemplos da minha área para a galera que é de outra área aí, mas é porque fica mais fácil para mim. E inteligência artificial, e IA. Ele vai buscando, que lindo, maravilhoso, né? Vamos. Formação de professores, autores, ó. Eu já trouxe aqui, resumo, né? Nananana, beleza. Trouxe aqui um internacional. Ok. Agora, me apresente os links. Olha, ele traz tudo lindo e maravilhoso aqui, né, gente? Isso aqui, ó, isso aqui eu tô mostrando para vocês, galera, do pago, tá? O pago, no de vocês, não vai aparecer quem não tem pago aqui, não aparece, por exemplo, essas fontes que ele buscou aqui, ó. Se eu clicar aqui, né, aparece aqui a fonte de onde ele buscou o artigo. Ó, aqui, ó. Cadê o outro? Deixa eu voltar aqui. Periódicos, ó. Já baixa o arquivo, tá? Só que muitas partes dele, ele não consegue, ele não traz essas referências de forma correta. E outra coisa, muito do contexto que ele traz, que isso aqui vocês podem pesquisar em qualquer lugar, que vai estar todo mundo falando a mesma coisa. Não confie em ChatGPT para referencial teórico. Não confie em ChatGPT para referencial teórico. O ChatGPT, ele é maravilhoso para a gente quando a gente já tem a nossa base de referencial criada, né? Então, por exemplo, o que ele vai servir aqui para a gente, neste primeiro momento, que a gente vai falar assim, ajudar, por exemplo, a escrever uma temática, né? Então, por exemplo, se eu quero, por exemplo, um comando para validar um tema, já tenho até aqui um prontinho, ó, esse aqui. Depois eu compartilho para vocês. Quem quiser, ó, o título. Título que escolhi para o meu trabalho é Formação Docente. Esse aqui é genérico, tá, gente? Nenhum prompt vai servir para você na totalidade. Isso vocês precisam saber disso. Não existe prompt para o Patrick, para Ana Luísa, para quem quer que seja, para mim, perfeito.
Então, quando a gente fala assim, a gente tem um prompt mestre, né? Que eu vou mostrar para vocês na próxima aula como construir esse prompt mestre, que tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Ai, como que eu faço um prompt? Como é que eu escrevo tudo? Nossa, eu não vou dar conta de escrever igual o professor Cláudio, não. Nossa, como é que... É mesmo, né? Porque, olha, eu podia ter colocado assim, pretendo abordar. Ah, mas eu coloquei só o título, não sei o quê. Olha, não sei... Não existe receita de bolo aqui pra gente, galera. Não existe. E aí, ó, é só pra gente, como já daqui a pouco vai cair a nossa reunião aqui, formação docente e IA. Pretendo avaliar a descrição, aí a gente bota uma descrição detalhada sobre a educação, a atual educação brasileira, atual formação de professores. Formação de professores no contexto da era da inteligência, podia colocar até artificial. Vou botar um ponto aqui para ver. E aí eu peço ali para ele, ó, com base o selecionado, alinhado com o discutir, atribuir nota de 0 a 10 para o título, se necessário. E aí ele vai colocando ali, me dando, por exemplo, meu título é esse. Aí ele foi colocando, por exemplo, ó, clareza. O título é direto, mas genérico. Não deixa claro. Alinhamento com o objetivo 6. Seu foco, formação docente. Então ele vai, tá vendo? Se eu peço para ele, ó, e aí ele vai me dando nota. Será que esse título tá bom? Não gostei desse título. Então vamos sugerir outro ali. Sugeriu outro, ó, melhorias. Porque tá lá no prompt que eu pedi melhorias. Ó, a formação docente é desafio na educação de resolver isso. Formação docente entre lacunas e nananã, formação nananã. Então, a inteligência artificial, no caso específico, o ChatGPT, ele traz para a gente essa questão mais administrativa da pesquisa. Né? Ele ajuda a gente a construir. E aí existem vários prompts que isso podem ser feito. Então, só para finalizar, eu quero mostrar para vocês um negócio aqui, como regra, como eu sempre vou trazer uma dica de ouro, tá? Que a galera cobra milhões, que existem, no caso aqui no nosso, né? Você pode fazer diretamente no ChatGPT, aqui no novo, ou para quem está pagando, pode utilizar aqui no ChatGPT, ó, GPT, temos várias ferramentinhas criadas por pessoas. Inclusive, eu tenho o meu aqui de escrita acadêmica, que aí eu estou já aperfeiçoando ele para depois disponibilizar para os meus pupilos, já com toda a estigmação de prompts por trás ali, né? Então, quando a gente fala de, eu preciso de um prompt, fazer um curso de engenharia de prompt para poder fazer meu TCC, ou fazer meu projeto, ou ter uma ideia de como utilizar, de como organizar a estrutura, o próprio chat GPT faz isso para vocês, galera. Então, assim, são dicas, assim, parecem bobas quando alguém fala, não acredito nisso, mas é isso que acontece. Então, e existe aqui, ó, por exemplo, o criador. Esse aqui é maravilhoso, para quem é pago, que ele cria. Olha, sou um especialista em refinamento de prompts. Minha função é transformar qualquer entrada textual em prompt. Então, por exemplo, se eu pegar esse meu aqui, né, que foi feito dessa forma, né, tosca, e colocar lá para ele vai refinar isso aqui de uma forma melhorada. Ou então você pode pedir para o próprio chat fazer entrada original. Ele já vai criando prompt para a gente aprimorado. E ainda ele vai fazendo recomendações, galera, coisa mais linda. Especifique, vocês podem pedir o nível de trabalho, né? TCC, artigo, né? Dissertação. Indique a área, o curso, porque o meu foi muito vago, né? Mas ele gerou aqui um prompt, vou até copiá-lo, e a gente abre um outro chat para isso, que ele gerou completamente diferente, assuma um papel de avaliador acadêmico especializado em temas educacionais e tecnológicos. Avalie o título, formação docente, com base na proposta, e aí ele vai fazer, olha aqui, ó. É completamente diferente do que eu fiz ali, né, de forma aleatória. Vocês conseguem compreender essa questão? Vocês conheciam disso?
Enfim, tá acabando aqui, deu o nosso tempo. E aí, na próxima aula, a gente vai ficar agora só nessa função de criação de prompt, cada etapazinha do nosso projeto, do nosso projeto, da forma de uma escrita acadêmica, e vamos aí, então, construindo aí essa escrita acadêmica, tá? Então, a minha ideia é justamente essa. Essa aula inaugural foi justamente para trazer esse olhar, sabe? De crítica com relação à ferramenta, de crítica relacionado a nós, né? Como pessoas utilizadoras de uma ferramenta tão poderosa. E não se esqueçam disso, tá, galera? Toda tecnologia, quem foi meu aluno sabe, eu bato muito nessa tecla por conta do meu papel como historiador. Toda tecnologia na humanidade, todos os períodos da história, neolítico, paleolítico, foi feito, foi transicionado por um surgimento de uma tecnologia, desde a pedra lascada, a pedra polida, a idade dos metais. A Idade Média, por incrível que pareça, que teve um ápice de processo de cultura, né, de tecnologia agrícola, né, graças às cruzadas. Acreditem, graças às cruzadas. Olha, mataram, queimaram o povo, mas as cruzadas permitiu isso, né? O envolvimento, o acesso a tecnologias. Então, a Idade Moderna, né? Vamos falar, né? Idade Moderna, processo de industrialização, e até chegar na Idade Contemporânea, que a gente nem está mais na Idade Contemporânea, a gente está na era digital, que já tem aí autores como Castell, como Hobsbawm, que traz muito essa questão da era da informação, tal, e que são ferramentas que modificaram toda a estrutura de uma sociedade e que compete nós, né? Compete nós, e nós que somos pesquisadores, a utilizar da forma mais sábia possível e passar isso para frente da forma mais sábia possível, né? E a gente está vivendo uma era que a galera, em vez da gente estar aprendendo isso na escola, a gente está vendo, por exemplo, blogueirinho aí vendendo um negócio desse por R$ 2.000, R$ 3.000, sabe? Então, assim, é isso, né? Então, a ideia aqui é justamente essa, para quem tiver interesse, se vocês quiserem, se tiver gente interessada, manda e-mail lá para o Pedagogismo, ou vocês mandaram e-mail aí, ou vocês receberam o e-mail do convite, para a gente começar a discutir essa questão de prontos, se vocês concordaram com o que eu estou falando, não, enfim, tá? Mas eu só garanto que isso aqui vale ouro. Professor, Diga. posso deixar uma pergunta para o próximo encontro? Pode. E se eu fizer um prompt, um colega meu de trabalho, por exemplo, fizer um exatamente igual, sabe? Não tem. A resposta vai ser diferente, André. Não tem resposta igual. Não tem, né? Não existe resposta igual. E aí vai caber você olhar Ué, mas aí tá, você colocou o prompt lá, ele te deu a resposta. Você vai aceitar a resposta assim? Você não vai ler, não? Não, eu leio. Então pronto, você não vai querer refinar, não? E a gente vai falar sobre refinamento também. Vamos refinar. Porque, gente, eu penso assim, eu faço um prompt, tenho as minhas respostas, refino a pessoa. Acho muito coincidência a outra pessoa fazer exatamente igual ao meu, né? Não, aí não foi coincidência não, querida, aí foi plágio. Foi plágio, né? Gata, se saiu as mesmas palavras e os mesmos emojis, é plágio. Pois é. Tá bom, prof. Viu? É na próxima quinta agora? Quinta-feira, tá bom? Quinta-feira. Beleza. Tadeu, vai ser sempre terça e quinta, tá? Até dia 14, tá? Então, ó, a próxima aula a gente vai falar sobre como que o chat pode nos ajudar com o tema, como a gente vai estudar sobre a configuração né, o estudo da arte, né, que não sei se todo mundo aqui sabe o que é a diferença do estudo da arte como a análise de referencial, são coisas completamente diferentes. Tá? Então, a gente vai definir o estudo da arte, né? O que é o estudo da arte? Se eu estou falando sobre educação especial, quais são os bambambãs da educação especial, né? Então, a gente vai trazer um pouco esse olhar. Então, aqui a gente está misturando um pouco de metodologia científica junto com ferramentas digitais, ferramentas de inteligência artificial generativa, e tendo esse olhar aí, gente. Galera, é isso, velho. Não tem milagre. Ciência não tem milagre, tem facilitadores. Tem um monte de professora minha, né? Eu tava conversando um dia desses, falando assim, gente do céu, não, mas é porque a gente fica, né? Quando o santo, quando o santo é bom demais, a gente desconfia, né? Não, mas assim, eu demorava final de semana todo para fazer um plano de aula pro menino lá que tem TDAH, pro menino que tem não sei o que, pro menino. Nossa, eu fiz uma peça
para um processo tal, demorei tantos finais de semana. Agora a gente consegue fazer isso de forma rápida, óbvio, né? Mas tudo depende da forma como nós olhamos, de como nós revisamos, de como nós adotamos os critérios para isso, de forma ética, né? De forma ética. Então, assim, a ideia é, e tenham isso na cabeça, quando nós estamos utilizando a inteligência artificial, a ideia é nossa. É nossa. Nós que determinamos que ele execute. É a mesma coisa de eu ir lá no contador e falar assim, eu quero que você faça esse, isso e isso. Ele vai lá e entrega a planilha certinha pra gente. Entretanto, porém, todavia, né, a gente precisa também saber onde que a gente pode utilizar isso, em que momento a gente pode utilizar isso, como que a gente utiliza isso aí. Né? Se eu falo assim, me traga os principais autores que estudam sobre determinado assunto, ele vai trazer, e aí, como é que você vai linkar? A ideia de linkar e pensar o que isso tem a ver com o tema e o problema que eu estou pesquisando é minha, mas como que eu encaixo isso aqui, como que eu encaixo aquilo, né? Imagine. Então, por exemplo, quando vocês estão tendo orientação comigo, né? Quem já foi meu orientando, quem já teve orientando comigo, quando vocês têm uma reunião de orientação, escreve isso e isso, organiza isso e isso e isso, e faz assim e assim assado. Aí vocês concordam. Né? Agora, quando a gente pede, por exemplo, com a inteligência artificial, pense dessa forma, faça dessa forma, me ajude e me critique dessa forma. Ele vai lá e vai te criticar dessa forma. É como se for, eu digo que sempre que a inteligência é um assistente que está vindo para nos ajudar, mas a gente sabe que estagiário também passa a perna na gente, né? Então tá, gente. Beijo, obrigado, viu? A gente se encontra na quinta-feira. Um abraço, espero que vocês tenham gostado.